Agora a gente vai começar a falar sobre um tema muito importante que a maioria das pessoas tem dúvidas, que é o que você vai escrever no seu material. A partir desse momento, a gente começa a falar sobre como você de fato vai criar um e-book que as pessoas realmente queiram ler. Agora a gente vai falar do produto em si, a gente vai falar do e-book em si. O que você precisa criar, o que você precisa colocar nele. Tudo isso para quê? Para que você otimize as chances de chegar às 1000 vendas e faça com que as pessoas olhem para esse material e digam, é o que eu preciso, é o que eu quero. É o que a gente vai falar aqui hoje. E aí o que você precisa entender quando a gente fala em escrita? Eu costumo usar dois conceitos básicos quando a gente vai falar de escrita, principalmente no mercado de produção de conteúdo. Existem dois tipos. A escrita autoritária, que algumas pessoas já devem conhecer esses conceitos que geralmente são aplicados à gestão e liderança, né? E o segundo tipo é a escrita participativa. O que você precisa entender desses dois tipos para a gente começar? Primeira coisa, escrita autoritária é o jeito errado de você escrever. E é o jeito que a maioria das pessoas, principalmente que estão começando nesse mercado, escreve. A maioria comete esse erro aqui, de escrever de forma autoritária. Você já vai entender o que é escrita autoritária e o que é escrita participativa. Mas a primeira coisa que você tem que calibrar o seu cérebro, calibrar a sua mentalidade, é que é o seguinte: esse primeiro jeito aqui que a maioria faz não é o melhor jeito se você quer chegar às 1000 vendas. Já a participativa é o jeito certo. E por que é o jeito certo? Se a gente fosse representar essas duas escritas aqui em um gráfico, né, de uma forma visual para que vocês pudessem entender, a autoritária ela seria representada dessa maneira assim. Ou seja, aqui tem você, que é o autor do seu e-book, e aqui embaixo tem o leitor. O que esse gráfico quer dizer? Você está escrevendo no seu e-book, você é que decide. Você escolhe o que você coloca no seu e-book e simplesmente apresenta para o seu leitor. É o famoso, né? Quem está acostumado com gestão, liderança, esse é o famoso estilo vertical. Há algum tempo atrás, principalmente antes de surgir o marketing, isso acontecia em vários nichos de mercados, até mesmo em produtos. A empresa decidia o que ela ia produzir e tentava empurrar goela abaixo aqui do cliente. Ele não participava do processo. Ele não decidia. Quando surgiu o marketing, né, o novo marketing, o que aconteceu? As empresas mudaram de ideia. Elas perceberam que não adianta você produzir um produto e tentar empurrar. Eles entenderam esse processo. E aí mudou a forma da gente representar isso aqui. E quando a gente fala no e-book, o que aconteceu? Se tornou horizontal. Ou seja, você não está no topo e o seu leitor está aqui embaixo. Vocês dois estão no mesmo nível. E aí o que acontece? Você agora está aqui, o seu leitor está aqui, você como autor passa a ouvir o que o seu leitor quer e a partir daí é que você vai criar o material. E é por isso que é uma escrita participativa, porque agora não é você que decide, o leitor simplesmente lê. Agora ele participa do processo. E fica tranquilo que você vai entender exatamente como que o leitor vai participar. O mais importante é você entender que jeito errado, jeito certo. Jeito antigo, jeito atual. Você deve estar se perguntando, beleza, César, eu entendi. A maioria das pessoas usa o modelo autoritário e os outros, quem está tendo mais sucesso, quem está tendo mais resultado, está usando o participativo. Mas se isso aqui é errado, então por que a maioria das pessoas faz assim? E é o que a gente vai ver agora. A verdade é que tanto o modelo participativo quanto o modelo autoritário tem suas vantagens e desvantagens. Tudo aquilo que você faz na sua vida tem suas vantagens e desvantagens, certo? Você ir para a academia tem suas vantagens e desvantagens. Você ter uma vida sedentária e comer o que você quiser tem suas vantagens e desvantagens. E por que as pessoas fazem errado? Porque na maioria das vezes, na percepção delas, a vantagem daquela ação é muito maior do que a desvantagem. Então, para que isso não aconteça com você, quando a gente fala em escrita, você precisa entender as vantagens e desvantagens e você precisa quebrar esse mito de que as vantagens do modelo de escrita autoritário é melhor. E é o que a gente vai fazer. A autoritária, as vantagens ou as falsas vantagens. Primeiro, quando você decide o que você vai fazer, como você vai fazer e como você vai apresentar para a pessoa, é muito mais fácil, concorda? Eu decido o que eu quero escrever, abro um Word, aí abro um documento, começo a escrever e pronto, não preciso de ninguém aqui. Só eu e eu mesmo, né? Então é mais fácil produzir dessa maneira. E é isso que leva as pessoas a escolher um modelo autoritário, porque é mais fácil. Outra vantagem
É porque você decide, você escolhe o que você vai escrever. E essa decisão, ela gera um outro item aqui, que é chamado de zona de conforto. Se é mais fácil, se eu decido o que eu vou escrever, eu fico na minha zona de conforto. E a zona de conforto é igual aquela cama no inverno. E aí sabe aquele dia que você está com 6 graus lá fora, e aí você está ali quentinho na sua cama, ali, você tem que levantar e ir lá na rua. Você abre a porta assim, entra aquele vendaval assim que quase leva a casa. A sua cama, quentinha, confortável, é a zona de conforto. E não é difícil a gente sair da cama de manhã, quando está frio, 6 graus? Não é legal você sair da sua zona de conforto, né? Você entendeu o quê? Por que você escolhe? Por que a maioria das pessoas escolhe? Porque é fácil, você decide e porque é sua zona de conforto. Aqui você vai escolher com base naquilo que você sabe, nos temas que você prefere, naquilo que você gosta, que é confortável para você falar. E as desvantagens desse carinha aqui? E aqui o negócio começa a ficar interessante, porque você vai perceber que, na verdade, o que parecia ser vantagem não é tão vantagem assim. Primeira desvantagem, expectativa do seu cliente. Quando a gente fala no modelo autoritário, ele faz isso aqui ó, com a expectativa do seu cliente. Ele não atende à expectativa do seu cliente. Toda pessoa quando compra um produto, e isso inclui os e-books, porque afinal de contas ele é um produto, ela tem uma expectativa, certo? Quem compra um e-book tem uma expectativa de aprender aquilo que você está prometendo. Tem expectativa de gerar o resultado que você está prometendo. Quando você escreve um modelo autoritário, você não leva a expectativa do seu cliente ideal em conta. E aí, ele tem uma expectativa, ele fica super motivado, aquele material vai resolver minha vida, vai resolver meus problemas. Quando ele começa a ler, não é isso que acontece. A expectativa dele vai lá embaixo. E o que acontece quando a gente quebra a expectativa de uma pessoa? Você já decepcionou uma pessoa, às vezes sem querer, mas todo mundo já passou por isso, todo mundo já decepcionou. O que acontece? A pessoa fica insatisfeita com você. E é bom ter cliente insatisfeito? Não é. Então, expectativa, né? Não atender a expectativa do seu cliente é a primeira desvantagem. A outra desvantagem gera mais dúvidas que aprendizados. Todos que estão aqui na sala hoje são especialistas na sua área. Você domina, sem sombra de dúvida, o nicho que você escolheu, desde que você escolheu aquele nicho que você tem mais conhecimento, afinidade e resultado. Então, você é especialista, isso é indiscutível. Só que tem uma coisa que acontece com o especialista e com qualquer pessoa que estuda um tema por muito tempo. A maldição do conhecimento. Lembra que eu falei para vocês ontem que quando você vê, você não consegue mais desver? Quando você é especialista em uma área, isso acontece com você. Por exemplo, no caso da Cristina, nada de errado, viu, Cristina? Só estou utilizando você como exemplo. Mas no caso da Cristina ontem, ela falou relacionamento disfuncional. Para ela isso faz muito sentido. Ela é profissional, é psicóloga, é formada nisso, estuda isso. Agora, para a mulher casada que está vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento ruim, ela não faz ideia do que seja disfuncional. Então, quando você usa o modelo autoritário, você gera mais dúvidas, porque você fala em relacionamento disfuncional e a pessoa, como? É de comer isso? Que ela não vai entender. E você cai na maldição do conhecimento, porque você fala uma linguagem que a pessoa não entende, você usa termos que a pessoa não entende, você fala de coisas que ela não consegue compreender. E você já tentou falar com uma pessoa que você não consegue entender, que tem uma linguagem muito robuscada ou muito técnica? Você está numa festa, está em um evento, você se aproxima de uma pessoa, a pessoa começa a falar, nada do que ela fala você entende. O que acontece? Você dá 10 minutos ali porque você é educado, mas você vai dar um jeito de sair dali depois. Você vai procurar outra pessoa. Por quê? Porque quando você não entende, se você não entende, não conecta. E se não conecta, a pessoa não vai te ouvir. E aí, qual outra desvantagem? Não gera autoridade. Por que não gera autoridade? Porque a pessoa precisa te perceber como autoridade. Para perceber você como autoridade, ela precisa te entender. Ela precisa compreender o que você está falando e ela precisa se conectar com você. Se ela não conecta, não gera autoridade. E o principal, não gera resultado. Você lembra que os pilares da nossa imersão aqui é você entender, você enxergar e você agir? Então, o primeiro passo é você entender. Se gera mais dúvida e você está aqui na maldição de conhecimento, a pessoa não entende. Se não entende, o que acontece? Ela não aplica. Ela não entra em ação. Ninguém faz aquilo que não entende. E se ela não aplica, não gera resultado. Se não gera resultado, você não atrai o seu cliente ideal. Se você não atrai seu cliente ideal, você não chega nas 1000 vendas. É simples, né?
Mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. E por que a maioria não faz? Porque parece mais fácil. Mas aí agora eu te pergunto, é mais fácil, é mais confortável, é você que decide, você fica nessa zona de conforto. Mas para ter isso aqui, vale você perder tudo isso aqui? E agora falando do modelo participativo. Eu quero ser transparente com você, para que você entenda que os dois modelos têm suas vantagens e desvantagens. Porque tudo na vida é assim. Então, vantagens e desvantagens. Vantagem: atende a expectativa do leitor. Como dizem lá no TikTok, expectativa, check. Atende a expectativa dele. Por quê? Porque você está ouvindo ele. Você sabe o que ele quer. Gera mais aprendizado e menos dúvidas. Porque você fala numa linguagem que a pessoa entende. Se ela te entende, ela não fica com tantas dúvidas. E se ela te entende, ela se conecta. E se ela se conecta, gera o quê? Autoridade. E gera o quê? Resultado. Porque a pessoa aplica. Se gera resultado, você atrai seu cliente ideal. Se atrai seu cliente ideal, você chega às 1000 vendas. De novo, é simples, mas não é fácil. E as desvantagens? Quais as desvantagens desse modelo? Se esse aqui é fácil, esse aqui é o quê? Dá trabalho. É mais complexo, porque não é você que decide agora. Não é você sentar em frente ao computador no tempo que você tem disponível e começar a escrever. Agora você precisa de 2 palavrinhas mágicas que são difíceis hoje na humanidade. A primeira palavrinha é a empatia. É difícil ter empatia, porque empatia é você se colocar no lugar do outro. E é uma atividade, é um exercício difícil de você fazer. Às vezes é difícil você ter empatia com uma pessoa que você está há anos junto. Agora imagina você ter empatia com o seu cliente ideal que talvez você ainda nem conheça. É difícil, dá trabalho. Esse é mais confortável e é mais fácil. Outra coisa que ele faz aqui, e aqui é bem polêmico, ele desafia 2 itens. Primeiro, o ego. E você pode ser a pessoa mais humilde que existe. E você vai precisar de humildade para fazer isso aqui. Você vai precisar de humildade para escrever um modelo participativo, que é a outra emoção também difícil de você ter. Você pode ser a pessoa mais humilde que existe, mas todo ser humano ele tem ego. Quando você fala do que você sabe e está na sua zona de conforto, o seu ego vai lá em cima. Eu sou o cara, eu faço e aconteço. E o ego não é ruim. Assim como todas as emoções, como o medo, por exemplo, ele está ali para te servir. Ele tem uma função, só que você precisa controlar ele, não deixar que ele te controle. E quando você vai para o modelo participativo, você desafia o seu ego, porque você tem que voltar, e eu não vou dizer rebaixar, não é você se rebaixar, mas é você voltar, ficar no mesmo nível que o seu leitor. E para quem está aqui em cima, morando na cobertura, no 25º andar, olhar para baixo é difícil. Para algumas pessoas dá tontura, né? Agora você imagina você descer. E não é se rebaixar, você simplesmente vai ficar no mesmo nível para ter mais simpatia, para entender o que a pessoa quer e para escrever aquilo que ela quer. Mas se fosse fácil, todo mundo faria. Então exige que você tenha humildade, que você tenha empatia e vai desafiar o seu ego. Não vai ser confortável, não é zona de conforto, não vai ser confortável. Ok, dá mais trabalho, exige humildade e empatia, desafia o seu ego e a maldição do conhecimento também. Porque lembra que eu falei para você que um especialista não é uma pessoa que domina só um assunto, mas é a pessoa que consegue traduzir esse assunto para uma pessoa de 4 anos? Esse é o verdadeiro especialista. E quando você usa o modelo participativo, você vai ter que exercitar isso. Você vai explicar o seu conhecimento de uma maneira simples, para que a pessoa entenda, de acordo com o conhecimento dela. E aqui tem uma outra coisa que vocês vão passar, e por isso que eu estou trazendo tudo isso aqui para você entender. Lembra? Você precisa conhecer as vantagens e desvantagens para você decidir, se falar para o seu cérebro o que é melhor. Aqui, a gente já produziu centenas de materiais no Redator Online. E a gente vê isso em todos os autores. Quando você usa um modelo participativo, o autor geralmente fica com uma sensação de superficialidade. E por que ele fica com essa sensação? Maldição do conhecimento. Como você sabe muita coisa sobre o seu nicho de mercado, você é especialista nisso, você entende, a sua percepção é que o seu cliente ideal precisa saber tudo o que está na sua cabeça. Se você pudesse plugar aqui um cabo USB e fazer o download para a cabeça dele, você faria. Hoje, os e-books é o cabo USB. Proporciona que você tire o conteúdo da sua mente e passe para ele. Mas mesmo que você pegasse todo o seu conteúdo, colocasse num pendrive e passasse para ele, você acredita que isso ia ajudar ou ia atrapalhar? Ia atrapalhar. Por quê?
ele vai ficar com uma infinidade de informações, ele não passou pelas mesmas experiências que você. Você precisa passar aquilo que o cliente precisa saber no momento que ele precisa saber. Se você trabalha, por exemplo, no nicho de investimentos, e aí você vai começar com um público iniciante. Antes de ensinar o cara a aplicar na bolsa de valores, você precisa se certificar que ele tem um fundo de emergência ou que ele já fez uma aplicação segura na poupança. Por quê? Porque senão ele vai para as ações, vai investir, o mercado vai flutuar e ele vai perder tudo. Então, nesse caso do nicho de investimentos que a gente usou como exemplo, ele não está preparado para aprender sobre ações. Ele não precisa que você ensine isso para ele ainda. Ele não chegou ao ponto que você está ainda. É por isso que ele precisa da sua ajuda. E cabe a você ser o quê? Anotem isso. Nós somos especialistas, mas nós somos mais o quê? Nós somos curadores de conteúdo. E o que é um curador de conteúdo? É uma pessoa que pega todo o conhecimento, organiza, entrega para a pessoa o conteúdo na ordem certa, da maneira certa e o conteúdo certo para que ela consiga entender o que ela precisa. Isso é ser um curador. Exemplo de curador, Netflix. Você já pensou se você entrasse na Netflix e a Netflix falasse assim para você, ó, eu tenho 1 milhão de títulos, quero que você assista a todos. Não ia ser uma experiência legal, não é? Então o que a Netflix faz? Ela tem um algoritmo, ela percebe o seu envolvimento com a plataforma, ela sabe quais os tipos de filmes que você mais gosta e as séries que você gosta, e ela só te mostra aquilo que faz mais sentido. Isso é um curador de conteúdo. Boa notícia é que você não precisa desenvolver um algoritmo para isso, porque o algoritmo está aí, ó, na sua cabeça. Você conhece o conteúdo, você conhece a informação, então você já tem os dados que você precisa. Então você vai utilizar da empatia e da humildade para se colocar no lugar do seu cliente ideal, entender o que ele precisa saber e entregar o que ele precisa saber, não o que você quer ensinar. No caso da Fernanda ali, YouTube também é um bom exemplo de um curador de conteúdo. Ele também tem algoritmos lá que ele identifica. O Google, por exemplo, é um curador de conteúdo também. Ele identifica o que é melhor para você. Facebook, curador de conteúdo. Então, nós estamos na era da curadoria de conteúdo. E por que as pessoas procuram curadoria de conteúdo? Imagina se alguém hoje começasse a estudar para chegar no nível da Fernanda, sobre como se destacar com a escrita. Quanto tempo essa pessoa iria levar? Então, a curadoria ajuda o seu cliente ideal a ganhar o bem mais valioso que existe no mundo: tempo. E independente do nicho que você está, o que você está vendendo, então? Tempo. Ok, entendi, César. E agora? Bom, primeira sugestão. Você fez o seu texto, está com o seu texto pronto. O que você vai fazer? Você vai enviar o seu texto para alguém revisar que não conhece o seu mercado de preferência e que não tenha nenhum apego emocional para você, porque a pessoa tem que olhar para você e tem que ser sincera. Se aquilo estiver muito complexo, estiver muito ruim, ela tem que olhar e falar para você, ó, isso aqui não está legal, isso aqui está ruim. Se for uma pessoa que tenha aí um apelo emocional, talvez ela não seja sincera com você, porque ela está tentando te proteger. Então, pegou o seu texto, manda para outra pessoa revisar. Pergunta o que ela entendeu. Vê se o que ela entendeu era a mensagem que você queria transmitir. Esse é o primeiro ponto para você identificar se você está mais na escrita autoritária ou mais na escrita participativa. E aí, só abrindo um parênteses aí, aqui no Redator Online, por exemplo, a gente costuma fazer muito isso. Nós temos uma equipe de editoras e redatoras. Quando o cliente traz um conteúdo para a gente, um texto para a gente sobre qualquer nicho, são essas editoras que vão revisar. E elas não têm a mesma visão e nem precisam ter nem o mesmo conhecimento que o cliente tem. Por quê? Porque elas vão analisar e vão ver se elas conseguiram entender essa informação. Se ficou claro. Essa análise faz com que o cliente também entenda se o conteúdo dele está claro o suficiente ou não. E às vezes você acha que você explicou bem algo, que você escreveu bem, tem todas as informações, mas não tem. Você vai fazer isso com o seu texto quando ele estiver pronto. Mas até ele estar pronto, o que você vai fazer? Como que você vai descobrir o que você vai escrever? Como usar esse modelo participativo? Você vai procurar entender o que o seu cliente quer saber. Então, o que você vai colocar? Como que você vai saber o que você coloca? Dúvidas. Agora você vai alucinar, vai pesquisar com seus clientes, vai procurar ter acesso a essa informação. O ideal é que você faça uma pesquisa com seus clientes, assim como nós fizemos com o guia, né? Com o guia nós fizemos uma pesquisa para saber o que as pessoas queriam saber, o e-book de alta conversão, que é o nosso outro produto. Nós temos uma pesquisa para saber o que as pessoas gostariam de saber. Essa é a melhor forma. Faz uma pesquisa, pergunta para a pessoa. E o que eu vou perguntar nessa pesquisa? Qual a sua maior dúvida sobre? E aí entra o seu nicho. Essa pergunta não pode faltar, porque ela vai acionar
a resposta mais óbvia que tem e a dúvida mais forte que a pessoa tem. É a primeira, é aquilo que está tirando o sono da pessoa, que está fazendo ela pensar toda hora naquilo ali. Então, qual a sua maior dúvida sobre o seu nicho? Outra pergunta que você vai fazer. Se você pudesse me fazer uma pergunta sobre, qual seria? E a terceira pergunta, se você pudesse me fazer mais uma pergunta sobre, qual seria? Viu como é fácil? Onde você faz essas perguntas? Pode montar pesquisas na mesma ferramenta que a gente está utilizando para vocês fazerem as tarefas, que se chama Google Forms. É uma ferramenta gratuita. Você vai lá, você cria um questionário, né? Cria uma pesquisa com quantas perguntas você quer, tem vários recursos. Com essa ferramenta, com essa pesquisa, o formulário que você gerou, você vai ter um link que você manda para a pessoa preenche. É uma das formas de fazer. Outra forma de fazer, que não custa nada além de tempo. Pergunta para a pessoa. Se você faz atendimentos 1 a 1, se você faz mentorias, consultorias, ou até você atende em consultório, pergunta para a pessoa. Ela te responde, você anota. Outra ferramenta gratuita também, Instagram ou rede social de maneira geral. O Instagram ele te permite que você envie um direct, que é basicamente uma mensagem privada para a pessoa, quando ela reage a um stories, quando ela se comunica com você de alguma forma. Use esse canal para criar essa conexão e levantar as dúvidas. Outra ferramenta, está muita gente utilizando hoje, stories do Instagram. Você pode criar uma história lá dentro, né, que é basicamente uma publicação que você cria, que aparece aí para os seus amigos e dura 24 horas. Você pode criar lá, que a gente está falando de Instagram, mas tem no Facebook também. Você pode criar lá uma caixa de perguntas e botar exatamente essa pergunta, a primeira pergunta que vocês receberam. Qual a sua maior dúvida sobre? E as pessoas que te acompanham, já estão na sua rede social, elas vão enviar a dúvida delas. Você já vai saber o que sua audiência quer. Outras formas de você descobrir o que as pessoas querem. Você pode também em fóruns, em grupos de discussão. Você vai no Facebook hoje, se você digitar qualquer informação de qualquer nicho, é bem provável que você encontre um grupo. Você vai explorar as possibilidades. E aí, o que você vai fazer? Você vai entrar nesse grupo, vai solicitar sua participação e você vai acompanhar esse grupo. Você vai ver os comentários que as pessoas deixam lá, as dúvidas que elas apresentam nos comentários, o que as pessoas estão postando, o que elas falam. É uma excelente maneira de você conhecer o seu público. Ah, mas o meu público, ele não tem interesse ainda no que eu ofereço. Meu público é empresários. Entra no grupo dos empresários. Entra lá para entender o que eles estão falando, qual a dúvida que eles estão apresentando. Redes sociais também, não só de grupos, mas se você já publica conteúdo, o que as pessoas comentam no seu conteúdo? Qual a dúvida que elas colocam ali no seu conteúdo? Se você ainda não publica conteúdo, você vai usar uma técnica de Harvard. Vai procurar o seu concorrente, seu maior concorrente no seu nicho, e você vai olhar todos os conteúdos dele. E vai ver o que as pessoas estão comentando no conteúdo dele. Seu concorrente tem um vídeo no YouTube. Você vai olhar lá qual o vídeo dele e vai procurar, ver se as pessoas estão comentando, ver se as pessoas estão interagindo. Elas estão comentando? Olha os comentários. Tudo que é uma dúvida, anota. Mas, de novo, modelo participativo de escrita dá trabalho. Você já percebeu isso, né? E outra coisa que você vai utilizar, ferramentas de busca, como o Google, como a Ubersuggest que a gente viu ontem. Você vai abrir a página do Google e você vai digitar lá, como melhorar minha comunicação no trabalho, por exemplo. Você vai rolar a página do Google até o final. O próprio Google vai te dizer assim, ó, quem pesquisa isso, geralmente pesquisa isso, isso e isso também. Vai ter sugestões lá no final da página que você pode utilizar. Além disso, você vai entrar lá no Google, vai ter a caixinha de pesquisa, você vai colocar lá oratória. Aí você coloca oratória A. O Google te mostra um monte de sugestão. Quem geralmente faz essa pesquisa, ele está te dizendo, né? Pesquisa isso aqui, ó. Você vai fazer isso com o alfabeto inteiro. Oratória A, oratória B, oratória C. Oratória sendo o seu nicho, claro, né? E aí você vai levantar essas informações pelo próprio Google e vai entender o que as pessoas estão buscando. O que elas querem saber? E assim como você faz no Google, você pode fazer no YouTube também, porque o YouTube também é um buscador. E ele também vai te mostrar o que as pessoas estão buscando lá dentro. Mas aí eu vou fazer isso só com o meu nicho? Não. Você vai fazer isso com o quê? Vai fazer isso com o tema que você definiu. Você definiu um tema para o seu e-book, baseado nas dores, desafios, nas dúvidas, nos desejos ou nos interesses, ou na junção deles.
Agora você vai pegar esse tema que você definiu e você vai fazer essa pesquisa. Primeira coisa, o que meus clientes sempre falam que tem dúvida? Qual a dúvida mais comum entre eles? Lembra da técnica de Harvard de detectar padrões? É o que você está fazendo agora. Qual a dúvida mais comum? Depois você vai para o Google e começa a pesquisar. Meu tema é X. X, letra A, o que tem? Ou na ferramenta lá que a gente sugeriu, né? Vai colocar lá o seu tema e vai ver quais as dúvidas que aparecem. Vai lá no Google, digita o tema, vai lá no final da página, vê as sugestões que aparecem. E depois, você vai continuar esse processo.